Fernando Diniz tem nas suas mãos para 2023 uma máquina? Eu sei que esse é um daqueles vídeos que pode envelhecer um pouco mal, mas eu também preciso dizer que só não vai ter uma opinião envelhecendo mal aquela pessoa que não der a opinião. Então eu tô aqui para poder fazer isso. Sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e conto com o seu like aqui embaixo para poder dar aquela reforçada legal no Raiz Tricolor e, claro, com a sua inscrição também. Estamos passando 3.785. Caraca, quase 184 mil, pô. Vamos dar essa moral, eu tô rumando aos 200 mil. Dá essa moral aí, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Sim, nesta segunda-feira trabalharei muito para que já tenhamos um novo raio-x nessa terça-feira. Vocês sabem, foram 6 contratações e a minha meta é entregar todos os raios-x como padrão, sempre antes da estreia do jogador. Então eu tenho até pelo menos 15 de janeiro para entregar todos, mas devo entregar antes, porque é um conteúdo que eu gosto muito de fazer, fico sempre na dependência da galera mandar os vídeos certinhos. Bem, só informações, é importante a gente deixar claro que você pode ter muita informação no aplicativo OneFootball. Cara, vale realmente você baixar. Tá? Eles agora nessa reta final do ano estão colocando várias matérias interessantes. Você tendo o aplicativo, você sempre fica antenado. O Fluminense a princípio fechou o mercado, não tem mais contratação para poder fazer, mas você sabe que se surgir alguma coisa, agora sim foram os dois, do nada, lá no OneFootball você vai ter também informações sobre o Fluminense, beleza? Use o QR Code que tá aqui do lado para fazer o download, ou então clica no link que tá aqui embaixo na descrição. Vamos embora. Bem, tô aqui com um time provável de titulares do Fluminense, mas antes de mostrar esse campinho, eu gostaria de mostrar isso daqui, que é aquela tabelinha que eu fiz. Na verdade, agradeço ao Lucas, que me mandou essa tabela, ela mais seca, né, com o nome dos jogadores e tal, e eu fui fazendo ali, o Canedo também, Vitor Canedo, que me mandou, ajeitou, que também deu uma moral ajeitando essa tabela. Mas vamos lá, tá? Essa tabelinha de jogadores. Aqui estão todos os jogadores do Fluminense para 2023 a princípio. Nem todos eles devem entrar em campo. Se eu fosse chutar, eu diria que em nível de importância para 2023, Luan Freitas é bem capaz de que não entre em campo, a não ser num jogo igual teve contra o Boa Vista, por exemplo, em 2022. Entendeu? Tipo assim, um jogo em que claramente for o terceiro, quarto time. Em jogos em que vale alguma coisa de fato. Acho que talvez Luan Freitas, talvez o Vitor Eudes ou o Pedro Rangel, quem ficar sendo o terceiro goleiro. Por sinal, já tem raio-x de Vitor Eudes aqui no Raiz Tricolor. Vai lá acompanhar 25 minutos. Você vai falar, Gabriel, isso tudo sobre Vitor Eudes? Sim! Você não vai achar 3 minutos de informação na internet, além dos 25 que eu botei lá. Tudo sobre Vitor Eudes está naquele vídeo. Dá pra você ver exatamente quem é o goleiro. Enfim, já projetar. Também acho pouco provável que o Marcos Pedro seja utilizado. Pode até ser, né? Enfim, mas acho pouco provável. Esses são os que eu acho mais, assim, pouco provável. Então, baseado nessa lista, com as seguintes saídas, né? Principalmente, Marcos Felipe e David Duarte emprestados ao Bahia. Além deles, o Gabriel Teixeira também foi emprestado ao Bahia. O Davi e o Wallace deve ser, né? Não tá aqui na lista, mas enfim, emprestado ao Bangu para jogar o Campeonato Carioca. Assim como o John Kennedy também foi emprestado para a Ferroviária para jogar o Campeonato Paulista. O Matheus Martins foi vendido ao Udinese. O Wellington e Pineda saindo em final de contrato, enquanto Samuel Granada foi emprestado para o Juventude. Resumindo, o Fluminense emprestou alguns garotos que não tem muito espaço, ou que estão sendo problema, ou que não estão rendendo ainda, como é o caso de John Kennedy, Samuel Granada e Davi. Emprestou jogadores que estão numa idade legal, mas ou querem ou precisam de novos ares, que é o caso de Marcos Felipe e de David Duarte, e além da... esses dois. Dispensou 2 jogadores que não farão falta, o Wellington e Pineda, e vendeu 2 jogadores, sendo que um nem estava no Fluminense, que é o Gabriel Teixeira, e a única perda efetiva do time é o Matheus Martins. Se a gente considerar dos últimos 2, 3 anos, a única perda efetiva do Fluminense para a temporada 2023 em relação ao 22 é Matheus Martins e Marcos Felipe. São os 2 jogadores que saem para 2023 que talvez façam falta. Pelo menos a princípio parece fazer. E aí a gente vai pro campinho agora para poder montar o time do Fluminense para 2023,
eu não vou aqui querer falar, olha só como... Não, eu vou trabalhar na sinceridade aqui com você, tá? Vamos trabalhar aqui na sinceridade. A gente vai projetar alguns times que o Fernando Diniz pode ter e a gente vai ver como esse elenco oferece variações. E oferecendo essas variações, como o Fernando Diniz pode se aproveitar delas para poder obter êxito na temporada. Vou colocar aí... Deixa eu botar aqui assim, fica melhor para quem tá vendo o vídeo conseguir ver, né? Eu vou tirar ali que é só o Fábio que tava aparecendo, né? Bem, tá aqui, esse daqui é o que eu projeto que seja o time titular baseado no que Fernando Diniz fez até agora, né? A manutenção do time titular, todo o time titular do Fluminense termina o ano aprovado, né? Exceto a lateral esquerda e a ponta esquerda, porque a ponta esquerda saiu, na teoria, que é o Matheus Martins. E a lateral esquerda termina com o Calegari sendo improvisado lá, com Alexander improvisado lá, enfim, com nenhum jogador que era da posição, e vem a contratação de Jorge. Então, eu projeto que Fernando Diniz vai dar continuidade ao trabalho que ele já tem feito. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Jorge, André Martinelli, Arias, Ganso, Keno e Cano. Tá? Vai dar prosseguimento, mas o Keno e o Jorge começando. Primeiro, um grande elogio a esse time titular do Fluminense. Só tem um nome composto. Pô, é piada, é claro, mas assim, é curioso isso, tá? É difícil você achar um time em que não tem não são todos Samuel Xavier. É difícil você achar time assim, mas enfim, só fica a curiosidade. Então assim, a gente sabe que a organização do Fluminense... E lembrando, os números que estão aí na tela não são exatamente esses, tá? Só que daria muito trabalho para mudar para o número exato, então me não fazendo. A gente sabe que o Fluminense não joga exatamente dessa maneirazinha aqui que eu coloquei, né? Nossa, num 4-3-3 ou num 4-2-3-1, bonitinho assim. A gente sabe que o Fernando Diniz adora agrupar os jogadores de um lado, e eu apostaria que esse lado pode ser, com mais frequência, a gente sabe que ele faz isso dos dois lados, o lado direito. Isso porque, quando ele agrupa do lado direito, ele tem Keno como se fosse um Luiz Henrique no ano passado, que é um jogador de um drible e de uma jogada, a gente vai falar disso no raio-x, mas de uma jogada curta, num espaço curto de campo, ele consegue definir uma jogada e não só participar da troca de passes, como seria possível agrupando do lado aqui do John Arias. Só que existe também a possibilidade, só pra deixar claro, né, o Diniz deu uma entrevista falando que com o Luiz Henrique ele mudava o jeito de jogar dele, porque ele deixava o Luiz Henrique isolado para poder agrupar os jogadores do outro lado e a bola ficava por aqui, ó. A bola ficava tocando aqui entre esses jogadores e tal. E a profundidade era dada pelo Luiz Henrique. E eu acho que ele pode fazer isso com o Keno. Por quê? Quando o John Arias domina aqui e vira a bola pro lado esquerdo pro Keno, o Keno pega a marcação normalmente no 1 contra 1, porque a marcação adversária desceu todo para esse lado aqui do campo. E o 1 contra 1 do Keno é muito bom, principalmente jogando com a perna invertida, podendo cortar para um dos dois lados e ou fazer assistência para Germancano ou cortar para a perna direita e bater, que é uma das paradas que ele faz muito e faz muito bem. Então, talvez ele possa fazer isso. Como também ele pode agrupar os jogadores do lado esquerdo, porque ele acabou de ganhar um lateral esquerdo que entrega algo muito positivo para ele, que é a construção por dentro. A gente vai falar isso melhor no raio-x de Jorge, talvez quando você estiver assistindo isso, já até tenha o raio-x do Jorge aí publicado, que é a construção do lado esquerdo com Jorge por dentro. E por que eu tô falando isso? Porque os laterais de Fernando Diniz, eles dificilmente vão à linha de fundo. Você talvez numa troca de passe para fazer o cruzamento, raramente a gente vê isso. Talvez um dos jogos que a gente mais tenha visto isso tenha sido contra o Atlético Mineiro, que me salta um pouco a memória. Mas não é muito comum. Até vão, mas não é muito comum. O Fernando Diniz gosta desse lateral que constrói por dentro e permite, por exemplo, ao Keno virar o lateral e o Jorge virar o atacante. A gente já viu isso algumas vezes no ano passado com o Samuel Xavier infiltrando, passando em velocidade. E o Jorge tem muito isso, essa cortada para dentro ao invés de ir para a linha de fundo. Jorge e Keno pela esquerda é um jogo que me agrada, ainda mais com o Ganso, e o John Arias como o que o Roger Machado chamava de mosca branca, né? Com
o famoso alimento surpresa, né? Pode ser isso. Enfim, André e Martinelli, eu botei um na esquerda e um na direita, mas eles acabam até trocando um cado também, então nesse caso faz menos diferença. Vamos para as opções do banco de reservas, até porque alguns jogadores desses aqui, obviamente todos eles não vão jogar todos os jogos, eles tiveram uma temporada em 2022 de, assim, perfeita fisicamente, e não é isso que a gente deve ver muito ao longo do ano. Pra zaga, acredito eu que a primeira opção seja o David Braz. E por que eu tô falando isso? Por tempo de casa. Tanto para Nino quanto para Manuel, se um desses jogadores sair, acho bem possível que a gente veja o David Braz. Sair que eu digo é sair, assim, tá suspenso, alguma coisa assim, entendeu? Não é necessariamente um sair do tipo, vai sair do Fluminense, nada disso, não. É um sair de suspensão, de alguma coisa tipo. Nino pode até sair também, né? Então eu acredito que o David Braz seja o coringa dessa zaga aqui. Vou botar aqui, ó, a dupla de zaga com Nino e Manuel. Vou botar o David Braz aqui, assim, no meio. Não vai dar pra entender muito bem, né? Mas... eu vou fazer um negocinho aqui mais legal. Aqui, ó, consegui. O David Braz eu acho que seria... o jogador aqui que entraria no lugar de Manuel ou de Nino. E o Vitor Mendes acho que vai ser daquelas assim, que não dá pra... No início do ano não dá pra afirmar nada sobre ele, né? Não dá pra gente cravar que ele joga, não dá... Enfim, é um empréstimo por um ano pra dar segurança na zaga. A gente tem uma lateral direita que tem uma função muito tranquila, que é a do Guga, né? Guga é um jogador que vem com muita moral e que, olha, eu não me surpreenderia se em dezembro de 2023 eu tivesse assistindo isso daqui e Guga fosse titular no lugar de Samuel Xavier. Tem muita bola o Guga, né? Joga muito, realmente. Então, acredito eu que possa, de fato, ser um jogador que vá se destacar em algum momento pelo Fluminense. Então, é algo que a gente pode projetar, mas na lateral direita a gente está bem servido. Na lateral esquerda é que é um problema. Isso porque a gente terminou o ano com o Calegari. Eu nem coloquei o Calegari aqui na conta diretamente, né? Vou adicionar o Calegari aqui enquanto eu vou falando. Mas dentro dessa conta da lateral esquerda, pode ser o Calegari, pode ser o... sei lá, quem é o outro? O Alexander, pode ser, inclusive, também o Cristiano. Eu acho que, a princípio, se o Fluminense não receber uma oferta pelo Cristiano, que é o que ele espera, ele não recebendo uma oferta pelo Cristiano, ele muito provavelmente será a primeira opção. Acredito que o Cristiano será a primeira opção no caso de entrada de algum jogador. Então, para a lateral esquerda, para as laterais, né, melhor dizendo, eu acredito que tanto o Cristiano quanto o Guga possam ser opções. Mas ainda assim é importante dizer, tá? Eu tô falando isso daqui pensando no início do ano, em relação ao Fernando Diniz. Mas muito mais num olhar, assim, de possibilidade, tá? Não é um olhar de, não, vai... Acho que o Diniz com o Cristiano meio que já deu uma largada já. Se fosse usar alguém na lateral esquerda, eu chutaria que hoje a primeira opção dele é, de fato, o Calegari. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser, né? Bem, ou seja, a gente tem para a linha de defesa, para mim, uma deficiência, que é, primeiro, o gol. O Vitor Eudes, eu botei até o Vitor Eudes aqui, mas... Já tem o raio-x do Vitor Eudes, pode ser o Pedro Rangel também, seja qual for, eu não tenho confiança no goleiro reserva do Fluminense para esse ano. A princípio não tem, é fato. Eu tenho confiança na zaga, não fiz o raio-x do Vitor Mendes ainda, mas fui bem recomendado até agora. O David Braz é um problema também, assim, então assim, eu tenho confiança na zaga titular, eu tenho confiança no gol um pouco menos, no Fábio, mas no banco eu olho Vitor Eudes, David Braz, Vitor Mendes, Cristiano e Guga, ou Calegari e Guga, seja lá quem for na lateral esquerda, a gente tem que lembrar que é um jogador jogando improvisado, se não for o Cristiano. Só o Guga eu acho que substitui no mesmo nível o time titular. Então a gente pode ser que a defesa seja um problema. Pode ser que encaixe e a defesa seja ótima, mas pode ser que a defesa seja um problema nosso pro ano que vem. Agora, do meio pra frente, a gente passa a ter um nível muito bom. Porque para os lugares de Martinelli e de André, a gente tem jogadores como o Alexander, que vai ser testado ainda. Calma com o Alexander. Ele fez 3 partidas só pelo profissional. Calma! André subiu o profissional e teve dificuldade em 2020.
Ele só começa a ir bem em 2021. Martinelli subiu profissional e rendeu rápido, mas teve muitas dificuldades, principalmente em 2022, na primeira parte de 2022. Não foi bem. Então, assim, calma que garoto oscila. Calma com o Alexander. Dito isso, temos reserva, temos qualidade, temos muita qualidade, na verdade, com o Alexander, e até é sonhar demais um Calegari como volante? Talvez seja, mas sem ele com dificuldade de utilização na lateral esquerda, na lateral direita, acho que pode se encontrar. Ele não joga como volante, tirando 30 minutos, 40 minutinhos aqui de um jogo ou outro, que é quase nada, né, para um jogador, ele não joga de volante, ó, há pelo menos 4 anos. Então, dentro dessa conta, é sim um problema, mas vamos ver, né? Agora, o que a gente sabe é que não dá pra contar com o Felipe Melo dentro de campo. Eu quero muito estar errado, mas é o cenário de hoje que não dá pra contar. Na volância, eu diria que a gente tá bem servido de qualidade. Agora, falta a experiência. Ela tá toda depositada no Felipe Melo. Porque a gente tem um de 21, um de 21, e no banco tem um de 20 e um de 19, né? Se eu não me engano, as idades. Então, assim, volância, qualidade, mas não me parece ter muita experiência. Mas, enfim, o André já tá na terceira temporada, igual o Martinelli, já são experientes também. Aí a gente vem do meio pra frente, aí sim o Fluminense se mostra um time mais equilibrado, de muita qualidade, principalmente nesse setor aonde habita Paulo Henrique Ganso, John Arias, que é, tendo no banco jogadores que são ok, bom, como o Iago Felipe, acho que é um bom jogador, ocupa bem o campo, pode jogar, é polivalente. O Michel Araújo, que até agora vai se mostrando interessante nesse retorno, jogou muito pouco. Você tem noção? O Michel Araújo jogou menos de 90 minutos, somando todo o tempo que ele teve em campo, desde que ele voltou da Arábia pra cá. Então é muito pouco, tá? É muito pouco que a gente viu. E na maioria das vezes foi positivo. Natan, que talvez acorde do sono profundo, enfim, fez vamos trabalhar aqui na sinceridade. Natan fez uma temporada de altos e baixos, alguns jogos muito bons, alguns jogos muito ruins, enfim, oscilou muito. Então não dá pra ter total confiança nele. Mas é qualidade. Quando mostrou o futebol, quando mostrou algo positivo, mostrou um ótimo futebol. E a chegada do Lima, que pra mim é outro que agrega muito ao elenco. É daqueles jogadores que pode substituir o Martinelli, pode substituir o John Arias, o Ganso e até mesmo o Keno jogando pela ponta. Então me anima um pouco a chegada do Lima. Esse quarteto, Iago Felipe, Michel Araújo, Natan e Lima, eles têm todos ali, navegam na mesma qualidade de jogador. E a gente tem jogadores fora do normal como titulares nessas posições. Seja Ganso, John Arias, vou botar o Martinelli na conta, mas principalmente Ganso e John Arias. Fora do normal. Qual que é a parada boa disso? Quando a gente perder um jogador que é extra classe, a gente vai ter um jogador bom entrando. São 4 jogadores que estarão no banco de reservas e que invariavelmente, eu diria que, sei lá, no Brasileirão, das 38 rodadas, numas 35, um desses 4 jogadores aqui vai estar em campo como titular. Eu chutaria isso, assim. Mas 35 eu exagerei, eu acho que as 30 rodadas, pelo menos um desses 4 vai começar como titular. Iago, Michel Araújo, Natan e Lima. Eu chutaria que é isso porque são jogadores que agregam pro elenco. Agora, quando a gente vem pro ataque, aí é que a preocupação aumenta. Mas é uma preocupação ainda melhor do que a defesa. Menor do que a defesa. Porque pra centroavância, a gente tem o Alan. Quem viu a live do Canal 20 sabe que até agora eu pedi muito pelo Alan durante um tempo inteiro que ele passou lá na China, na Áustria, acompanhei a carreira dele toda lá. Até agora, o Alan ainda não mostrou o mínimo fisicamente pra poder eu olhar pra ele e falar, show, vai render em 2023. Eu sei que Gabriel Amaral, aqui do Raiz Tricolor, falou o tempo todo que a contratação do Alan é pra 2023. Ele vai fazer alguma coisa em 22. Mas é visando 2023, que quem chega no meio do ano tem dificuldade. Eu sei, eu falei isso tudo e eu continuo concordando com isso. Porém, é importante dizer que ele fez menos do que eu esperava em 2020. Ele demorou muito pra entrar na forma física que era necessária, segundo o Diniz. Vamos ver, eu quero muito estar errado. Mas eu acho que, enfim, pode ser que a gente tenha problemas quando o Germancano não estiver disponível. A acontecer do Alan, fisicamente também não tá. Se ele tiver bala fisicamente, qualidade a gente sabe que ele tem. Então, isso não é um problema. Agora, eu tenho medo do físico do Alan. Já em relação aos outros jogadores, Caio Paulista, William Bigode e o Marrone, que sai no meio do ano, aqui, na verdade, são 3 jogadores em que o Caio Paulista não jogou como atacante na temporada 2022, jogou como lateral esquerdo. O William Bigode tem
números ok, como em 2022, assim, não são números que a gente esperava quando contratou, mas 5 gols no ano, enfim, não é horroroso, né, pra posição que ele jogou a maior parte do tempo, mas o rendimento não acompanhou os números. É importante dizer isso. Números ok, rendimento nem tanto. E Marrone, que assim, Marrone até agora, pelo amor de Deus, eu não vi Marrone em campo tirando a expulsão. Só que Marrone vai embora no meio do ano, né? Então pode ser que não seja... Então, enfim, eu olho pra essa posição aqui do Keno e eu vejo que a gente vai o Lima, o Natan, o Michel Araújo e o Iago Felipe, talvez estejam mais na briga pela posição do Keno, quando o Keno não puder jogar, se acontecer alguma lesão, alguma coisa, Deus queira que não, mas enfim, do que necessariamente por a posição de Ganso e Arias. Porque essa daqui é que pode estar mais em aberto. Agora, em relação a Marrone, assim, pode jogar? Pode, porque um dia já jogou. Mas no Fluminense até agora não viu nada. William Bigode não rendeu quando jogou um pouco mais aberto. Até apareceu, enfim, rendendo um pouco melhor como substituto de Germancano. E o Caio Paulista uma incógnita. Caio Paulista tem a melhor fase da carreira dele jogando pela ponta direita, que seria um antônimo aqui do Keno. Então, assim, é o tipo de jogador que pode render no ataque? Pode acontecer dele voltar a render. Mas já tem notícia de negociação, enfim. Então, vamos lá, voltando. Time titular do Fluminense, pra mim, muito bom, muito bom. Se mostra mais uma vez um time que chega para brigar pelos títulos. Gabriel, o Fluminense vai ser campeão de tudo? Meu amigo, eu não tenho bola de cristal e se eu tivesse eu tava apostando num XBet. Então, assim, não é assim que funciona. Mas tem um time que vai brigar pelos títulos do ano. Isso é fato. Num mata-mata, brigar pelo título? Pode cair pro Olímpia, pode passar de fase, ter 3 expulsos no mesmo jogo que é perder a cabeça e ser eliminado. Isso acontece, é do futebol. Mas olhando no papel inicialmente, é um time que entra no Brasileirão e se meter essa escalação aqui, o Brasileirão inteiro, vai brigar como brigou nesse ano. Talvez se o Palmeiras não tiver um desempenho extraordinário, brigue pelo título. Agora, quando a gente fala de elenco, ou seja, o que é o elenco? É o segundo tempo dos jogos, agora com 5 mudanças, a gente tem que lembrar que metade do time é substituído e é lesão, é desfalque, é cartão. Isso foi um problema na eliminação da Copa do Brasil, isso não foi um problema no Campeonato Brasileiro. O Fluminense usou muito pouco do seu elenco dentro do Brasileirão, são poucas vitórias que a gente lembra, talvez a do Coritiba, Corinthians, né, também, vitórias em que a gente lembra que quem entrou no segundo tempo resolveu e ajudou e muito e tal. É muito do time titular. Por quê? Porque ninguém se machucava, ninguém ficava suspenso. Quando a gente olha o elenco, o Fluminense reforçou o elenco dele. Aonde que o Fluminense perdeu para esse ano? Perdeu no gol. Ponto. Isso o Fluminense perdeu. No gol. A gente tem um Vitor Eudes e um Pedro Rangel que são incógnitos, e a gente tinha o Marcos Felipe que era uma certeza. Na zaga, a gente tá do mesmo jeito. Saiu o David Duarte, que era uma incerteza. Chegou o Vitor Mendes, que é uma incerteza. E continua só com o David Braz. A gente foi muito bem, a nossa zaga foi bem em 2022, muito por causa de Manuel e Nino e o desempenho que tiveram como titular. Quando eu olho pro banco, eu tenho medinho. Quando a gente vai pras laterais, melhoramos muito o nível. Pelo menos no nome. A gente tem 2 bons, dá até pra dizer 3 bons laterais direitos, e na esquerda a gente contratou um lateral direito que chega bem. Então, assim, a princípio, e a gente achou 2 no final da temporada, 2 que podem ser improvisados lá. Na volância, temos qualidade, porém toda a experiência tá no Felipe Melo. André e Martinelli são extra classe, principalmente o André, e podem ajudar muito nesse quesito. Ou seja, evoluímos. Fomos buscar na base, mais uma vez, dos 5 volantes do Fluminense que podem jogar ali naquela posição nesse ano, 4 são de Xerém e os 4 têm menos de 22 anos. Enfim, não usa a base. Usou. E aí do meio pra frente a gente adquiriu muita qualidade com a chegada de Lima, ainda temos a incógnita chamada Natan e a gente só perdeu a peça Matheus Martins, trazendo a peça Keno, que em relação a futebol tá mais pronto do que o Matheus Martins, joga mais nesse momento do que o Matheus Martins, só fica o asterisco em relação à questão física, tanto de Keno quanto de Alan, que a gente sabe que tem bola, mas falta a questão física. Avaliação do elenco do Fluminense. Discordou de alguma coisa? A caixinha de comentários está aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. Ou seja, evoluímos em relação a 2022? Sim, isso é fato, evoluímos, porque a gente só perdeu 2 jogadores que eram reservas, né, na teoria, e a gente contratou 2 titulares para poder suprir problemas que a gente tinha. Keno e Jorge chegam, Matheus Martins termina o ano como reserva titular ali, e
o Marcos Felipe que saiu. E além disso, a gente reforça o elenco em posição em que a gente já tinha ali uma qualidade, mas aumenta a qualidade com o Lima e principalmente também com a manutenção do Natan e a continuidade, né, do Michel Araújo e a descoberta do Alexander nesse setor de meio de campo. Guga reforça o banco, a gente deu uma reforçada no banco. Não é um time ainda que não vai ter problema, vai sim, a quinta substituição a gente vai continuar reclamando, mas é um fato que o elenco para 2023 melhorou e o Fluminense sim pode olhar, tem que olhar, e não é aquele tem que olhar do tipo, o Fluminense é gigante, então ele tem que ser campeão de tudo, pô, o Fluminense é gigante, ele tem que ser campeão de tudo. Sim, beleza, o Fluminense é gigante, tem que ser campeão de tudo. Tem outros times gigantes aí também que também tem que ser campeão, mas só um que ganha. O Fluminense tem, agora sim, de fato, a gente pode cobrar do elenco que foi montado, do que tá na mão de Fernando Diniz, do gasto também que tá sendo feito, porque muitos foram investimento financeiro, para um título em 2023. E eu espero que ele aconteça. Tamo junto! Já passou o Natal, mas eu agradeço todos os Feliz Natal que eu recebi. Tamo junto. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Amanhã tem raio-x, eu prometo. E tem vídeo especial de Ano Novo também. Valeu, valeu. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!